Boa noite, queridos irmãos e irmãs dos setores de Jundiaí, Bolveira, Bragança e demais setores que nos acompanham. Hoje, então, teremos a nossa segunda noite de espiritualidade, que foi programada pelos setores de Jundiaí. Esta noite será dirigida pelo Padre Milton. Ele é sacerdote e conselheiro espiritual do setor Jundiaí C e nos falará sobre os pontos concretos de esforço. Esperamos que todos gostem, que aproveitem essa noite e que ela seja frutuosa na vivência dos nossos pontos concretos de esforço. Queridos equipistas de Jundiaí, nesta semana que estamos vivendo este tríduo, essa semana especial de espiritualidade, nós estamos nos encontrando para conversar um pouco sobre todas essas riquezas que fazem parte da vida do nosso movimento. Eu sou o Padre Milton, sacerdote e conselheiro espiritual do setor Jundiaí C e sacerdote e conselheiro espiritual da equipe 7C Nossa Senhora Serva. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os pontos concretos de esforço. Tudo que vocês já sabem, tudo que vocês já conhecem. O objetivo deste nosso encontro, essa nossa conversa, não é promover encontros de formação. Formação o movimento já nos oferece, já nos proporciona em tantas ocasiões e de diversas maneiras. Como vocês sabem, nós pensamos e organizamos este tríduo essa semana a partir dessa situação que estamos vivendo neste ano, que nos encontrou a todos nos pegou de surpresa este tempo tão difícil. Nós havíamos pensado o ano de uma maneira, ainda me recordo no início do ano, nós nos encontramos no EACRE e esse tema que eu vou falar um pouquinho com vocês, eu mesmo falei no EACRE, olhávamos para o tema do ano, olhávamos com expectativa para o ano, e um ano que deixou de acontecer? Não, pelo contrário. Um ano que ficou congelado e nós estamos esperando o tempo certo para seguirmos em frente, para darmos sequência à nossa vida? Não, pelo contrário. Nós estamos caminhando, mas não necessariamente do jeito que tínhamos imaginado. Uma das coisas que imaginávamos que estava em nossa programação era o retiro espiritual. E por causa de todos esses acontecimentos, o retiro espiritual, do jeito que a gente conhece, no formato que a gente conhece e que nos faz tanto bem, infelizmente, neste ano não foi possível realizar. Esses nossos encontros dessa semana querem suprir a ausência do retiro? Não, porque não conseguirá. Mas nós queremos, através de pequenas dicas, de uma pequena partilha, oferecer pequenos toques, pequenos subsídios, para que a gente possa cada vez mais continuar olhando para aquele chamado, para aquele ardor, para aquele amor através do qual fomos atraídos ao Senhor e para seguirmos, para irmos em frente diante da palavra que nos foi dada, que nos foi entregue pelo Senhor. Eu estou aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre os pontos concretos de esforço. Sempre a partir da inspiração do Padre Cafarel. Eu quero partir justamente de um ponto concreto de esforço que este ano a gente não pôde realizá-lo necessariamente, né? No formato que a gente conhece, que é o retiro espiritual. Sobre o retiro espiritual,
o movimento nos fala, o Padre Cafarel nos fala desta parada. Nós precisamos desta parada, nós precisamos desta pausa, como reza uma das orações no início da oração eucarística da missa, é uma pausa restauradora. Nós precisamos desta pausa. Nossa vida é muito agitada, nossa vida é muito corrida, muitos afazeres. A gente precisa parar, ir para um lugar a sós, ficar neste lugar a sós com o Senhor. E aí? Como fazer então? Num tempo de pandemia, num tempo em que estamos privados desta estrutura e desta organização. Nós continuamos precisando desta pausa restauradora. Nós continuamos necessitando de uma parada estratégica para deixar Deus falar com a gente. Então, o ponto concreto de esforço do retiro espiritual anual, neste período especificamente, não sabemos quando ainda poderemos voltar para os nossos retiros espirituais, num final de semana, numa casa de retiro. Não temos ainda visão de tudo isso. Mas nós podemos juntar este ponto concreto a outros pontos concretos de esforço que o movimento nos pede. Junto com a escuta da palavra de Deus, a meditação, a regra de vida, o próprio dever de sentar-se, a gente pode se esforçar ainda mais neste tempo para ter o meu tempo reservado para Deus. Nós precisamos disso. Tente fazer essa experiência de um retiro espiritual dentro de casa, sem necessariamente precisar sair, sem necessariamente precisar criar toda uma estrutura. Como eu disse, não vai suprir, não vai, não é a mesma coisa. Mas a gente pode se enriquecer, né? Enriquecer ainda mais a nossa meditação, a nossa oração pessoal e conjugal, a nossa escuta da palavra de Deus. A gente pode enriquecer com um novo aspecto, com um novo jeito. Para isso, nós encontramos muitas ajudas. Este ano, mais do que nunca, nós estamos redescobrindo a internet. Olha, o nosso encontro aqui, irmãos, através dessa ferramenta da internet. Como vocês sabem, nós temos muita coisa boa na internet. Muita coisa boa. Muitos padres, bispos, religiosos, casais, comunidades, movimentos que fazem propostas interessantes, que podem nos ajudar num tempo, num dia, numa determinada ocasião, a gente trilhar um caminho de espiritualidade, um caminho de oração, para buscar este tempo a sós com Deus. Nós precisamos de estar a sós com Deus. Renova a nossa vida, renova a nossa caminhada, renova a nossa pertença a Ele, que nos faz sentir esta pertença à vida da igreja. Então, este ponto que aparentemente está faltando neste ano é um convite para que a gente possa ainda dar mais forças para os outros pontos concretos. Depois eu falo um pouquinho de um ponto concreto de esforço que a gente conversando aqui e ali com aquela equipe, a gente percebe que também encontra um pouco de dificuldade, os casais encontram dificuldades, as equipes encontram dificuldade, que é ao estabelecer uma regra de vida. Penso que nós estamos num tempo em que a gente tem a graça a nosso favor para a gente conseguir encontrar e estabelecer novas regras de vida. É um tempo propício para isso, é um tempo de graça para isso. Por quê?
muita coisa na sua vida mudou neste ano. Pensa um pouquinho aí, como que estava a sua vida lá no final de fevereiro, começo do mês de março deste ano, como que está a sua vida agora? Olha quanta coisa mudou. Nós estamos falando de um período aí, meses, num ano normal, num ano em que, sem pandemia. O que a gente fala de 6 meses? Mas neste ano de 2020, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa mudou. É um tempo que a gente tem para parar e falar, eu preciso estabelecer uma nova regra de vida. Eu preciso aprender a organizar melhor o meu tempo. Eu preciso colocar um pouco mais de disciplina nos meus afazeres, nas minhas atividades. Eu preciso me organizar melhor. Eu preciso colocar algumas coisas no seu devido lugar. Eu preciso organizar a minha casa. Eu preciso organizar a minha vida. Então, se você encontra dificuldade para estabelecer uma regra de vida, tempo da pandemia, tempo de graça. Este é um tempo de graça, um tempo novo para conversar ali em casal e pessoalmente também e encontrar este caminho, encontrar esse caminho que vai te ajudar pessoalmente, vai ajudar a tua casa e por consequência vai ajudar aqueles que estão ao teu redor. Dentro deste tempo, aquele nosso ponto concreto de esforço, que é a nossa marca dentro do movimento nas equipes de Nossa Senhora, que é o dever de sentar-se. O dever de sentar-se caracteriza o nosso movimento. O dever de sentar-se marca os demais pontos concretos de esforço, marca o movimento, porque ali nós estamos naquele gesto, naquela liturgia. O dever de sentar-se é uma liturgia. Nós estamos fazendo entender qual é a nossa pertença à igreja, qual é a nossa pertença ao movimento e qual o significado desta espiritualidade conjugal. O Padre Rafael, quando fala da mística dos pontos concretos de esforço, da pedagogia dos pontos concretos de esforço, ele fala de que, olhando para os casais, ele precisava encontrar uma regra, precisava encontrar um caminho. E nesse caminho ele dizia assim, nós já temos muitos caminhos para os monges, para os religiosos e para os casais, especificamente. Está aí, né? Dever de sentar-se me faz encontrar o meu lugar na igreja. Agora mais do que nunca. Porque num tempo como este, a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente não estava enxergando mais. A gente começa a ver algumas coisas que a gente não conseguia ver. E agora a gente vê, agora a gente enxerga. E quando a gente enxerga, a gente precisa pedir para o Espírito Santo purificar o nosso olhar. Por isso que eu dizia que o dever de sentar-se é uma liturgia, porque quando a gente vai para aquele momento, a gente não vai para uma conversa qualquer, a gente não vai para uma conversa corriqueira. A gente se reveste de um novo olhar, o olhar do céu, o olhar do alto. A gente passa a olhar as coisas com os olhos de Deus. A gente passa a olhar as coisas com um olhar santificado. E é esse o sentido daquela conversa. É esse o sentido daquele diálogo. Para nós, não é simplesmente vamos sentar para a gente colocar os pingos nos is. Vamos sentar para resolver as coisas. Não. Vamos sentar para colocar os olhos de Deus sobre este acontecimento. Ah, como é um tempo de graça. E olha, eu desejo de coração mesmo que neste tempo vocês estejam conseguindo viver isso.
viver esses encontros com Deus através do dever de sentar-se. E aí, a graça que nós temos, a graça que nós podemos encontrar da oração de vocês dois juntos em casa, que é a oração conjugal. Na oração conjugal, vocês dois juntos estão colocando em prática a vocação do matrimônio na presença de Deus. E aí, como nós sabemos, o momento que une o casal naquele dia, Deus sabe, nós sabemos também aí da correria que é a nossa vida, mesmo em tempo de pandemia. O que nos une e nos une também ao movimento? O Magnificat. Então, meu Deus do céu, eu tenho tanta dificuldade para rezar com o meu cônjuge, temos tanta dificuldade para rezarmos juntos, para estarmos em sintonia na nossa oração. É tão pesado. Começa pelo Magnificat. No Magnificat falar uma língua só, no Magnificat rezar juntos. Mas é muito importante. A gente percebe que a gente não está se entendendo, a gente percebe que as coisas estão bagunçadas, que as coisas estão confusas, quando a gente deixa de falar a mesma língua. Eis a diferença de Babel para o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Na Torre de Babel, todos estão confusos. Ninguém se entende, é uma confusão. Com a vinda do Espírito Santo, todos entendem, porque o Espírito Santo faz com que a gente compreenda o outro. Qual é o jeito de compreender? Mesmo com tanta diferença, é entrar em sintonia com Deus. Faça essa experiência, seja o terço, seja a meditação da palavra juntos, seja aquilo que reúne vocês. Partindo disso, do Magnificat. E a oração conjugal, ela é reflexo da oração pessoal. A meditação. Qual é o jeito que eu encontro para estar a sós com Deus? Qual é o jeito que eu encontro para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus? Preciso fazer uso de todas as ferramentas, de todas as graças que a igreja me dá, que a igreja me oferece. Tenho tanta leitura espiritual, tenho tantas riquezas que a igreja me oferece. Qual é o jeito que eu consigo me encontrar com Deus na minha oração? Qual é o jeito que eu consigo estar em sintonia com Deus, em que eu consigo ir ao encontro de Deus, percebendo esta visita de Deus, percebendo Deus que vem ao meu encontro. Esta oração pessoal, ela parte dessa escuta e meditação da palavra de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos visita. E que sabedoria, que graça que Deus nos oferece. Saber que Ele vem ao nosso encontro para falar ao nosso coração. As visitas que Deus nos faz são visitas tão simples, são visitas tão delicadas. Neste tempo da pandemia, a gente é chamado a descobrir isso também. Essas delicadas visitas que o Senhor nos faz e que nos faz através da palavra. Através da palavra, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos ajuda. É como um tesouro que está escondido. E o nosso movimento, o nosso caminho, os nossos passos estão justamente nisso. Eu vou procurar esse tesouro. Eu sei que é um tesouro. Eu sei que é algo de valor inestimável. Se é de valor inestimável, eu vou fazer de tudo para não perder esse tesouro. Então, visitar a palavra de Deus, visitar as Escrituras, criar um ritmo. Aí nós temos liturgia diária, aí nós temos a leitura orante da palavra de Deus, nós temos tantas fórmulas, tantos formatos
que a igreja nos oferece que pode nos ajudar. Veja, irmãos, são caminhos simples, são pequenas coisas, são pequenos gestos, e esses pequenos gestos fazem muita diferença e podem nos ajudar. Minha gente, não quero ficar aqui levando isso para um papo maior, mas é apenas uma pequena partilha, um pequeno abrir o coração para falar que nós temos em nossas mãos uma grande riqueza. E nesse tempo, que é um tempo tão difícil, essa riqueza também pode vir ao nosso encontro, pode nos ajudar. Nós estamos juntos e o Senhor está conosco. O Senhor sempre vai à nossa frente porque Ele faz maravilhas em nossas vidas. Deus abençoe vocês, abençoe a equipe de base de vocês, abençoe o nosso movimento e abençoe a vida de vocês, o casamento de vocês, para que em Cristo vocês sejam um e produzam muitos frutos. Amém. Esperamos que todos tenham gostado e aproveitado desta noite. Gostaríamos também de convidá-los para a terceira noite do nosso tríduo, que também trará muitos frutos para a nossa vivência. Gostaríamos agora de juntos rezarmos a oração da unidade do nosso movimento, o nosso Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome.